Meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, lendo em 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 36. 1 Samuel 2, de 12 a 36, a palavra do Senhor diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Seu ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: Não, porém hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando, com o seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor: Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que te honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: Na verdade, dissera eu que a tua casa e a de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo como o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos, para te entristecer a alma, e de todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobreviverá a teus 2 filhos, a Ofne e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente.
edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Meus irmãos, Deus suscita a Samuel agora na condição de profeta e de juiz sobre Israel, mas o texto começa, antes de falar, além de falar, melhor dizendo, sobre os crimes dos filhos de Eli, né, ele também fala da recompensa de Ana. São alguns pontos que chamam a nossa atenção nesse texto, né? Nós comumente dizemos ou ouvimos dizer que filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente não é crentinho, como a gente costuma entender muitas vezes, né? O fato de nossos filhos terem o hábito de vir à igreja, de conhecer as coisas do Senhor, de estarem sempre aqui, não nos desobriga de orar por eles, de testemunhar para eles e de falar do amor de Deus. O vir à igreja não pode ser apenas um hábito, né? Algo que a gente faz de maneira involuntária, habitual, né? Os filhos de Eli, apesar de serem filhos do sumo sacerdote, eles não podiam ser considerados sacerdotes também, mas ainda assim, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram feitos sacerdotes. Ambos foram feitos sacerdotes por serem filhos do sumo sacerdote Eli. E aí o texto da palavra do Senhor nos mostra que eles eram sacerdotes sem vocação. Eles receberam uma imposição de mãos sem que estivessem preparados para isso. E a palavra do Senhor nos diz: a ninguém imponhais as mãos precipitadamente. Essa é uma recomendação de Timóteo, que viveu lá centenas de anos depois de Eli e de Ofni e Finéias, mas que serve para nós hoje também. Os filhos, eles não herdam a nossa fé. Eles precisam aprender a ter a fé. A fé é algo muito individual e particular que os filhos passarão a ter à medida em que eles convivam com Deus. E os filhos de Eli, mesmo sendo filhos do sumo sacerdote, eles não aprenderam a ter fé como o seu pai tinha. E cometeram muitos crimes, e por isso foram condenados pelo Senhor. E Deus chama Eli, então, para uma palavra muito dura a respeito dos seus filhos. E Deus diz: olha, eu desaprovo os seus filhos. E a respeito dos seus filhos, ambos morrerão no mesmo dia. E eu vou destruir a sua casa e vou suscitar outro sumo sacerdote que seja íntegro e reto diante dos meus olhos. Meus irmãos, Eli então partiu a repreender os seus filhos, mas aí já era tarde demais. Já era tarde demais. A palavra do Senhor nos diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Quando Eli ouviu a palavra de repreenda de Deus, a repreensão de Deus, e resolveu disciplinar os seus filhos já tinham uma personalidade estabelecida e já não tinham mais disposição de ouvir a voz do Pai e corrigir os erros das suas vidas. Foi isso que aconteceu com os filhos de Eli. E lá na frente nós vamos ver a consequência disso a partir do capítulo 3. Contudo, meus irmãos, Eli, em resposta à oração de Ana, porque Ana, como nós vimos na semana passada, Ana orou ao Senhor, recebeu Samuel, voltou para consagrá-lo e disse a Eli: tão certo como vive o Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando angustiada, e era por esta criança que eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. E assim eu lhe trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Eli orou por Ana, pediu a Deus que abençoasse Ana
e que desse a ela outros filhos em lugar de Samuel que ela havia consagrado ao Senhor. E assim Deus concedeu a Ana outros filhos. A bênção na vida de Ana não foi apenas ter gerado Samuel. Ana teve o privilégio de gerar o sumo sacerdote de Israel. Ana teve o privilégio de gerar aquele que haveria de ser um grande profeta e homem de Deus. Mas Ana também recebeu outros filhos em retribuição àquele filho que ela consagrou ao Senhor. Meus irmãos, as nossas obras, aquilo que fazemos, os feitos das nossas mãos, eles não ficam ocultos ao Senhor, não ficam ocultos aos olhos de Deus. Não é tudo que nós fazemos, para tudo nós haveremos de receber uma recompensa, um algo de Deus, um algo da parte de Deus para cada um de nós. E assim aconteceu com Ana. Mas o tema desse capítulo 2 são os filhos. Samuel foi um filho desejado, um filho consagrado ao Senhor desde o seu nascimento, desde antes do seu nascimento, para ser mais preciso. Eli, mesmo sendo o sumo sacerdote, ele cuidou demais das coisas de Deus. Ele foi extremamente zeloso com a casa do Senhor. Ele se incomodou com Ana orando, a ponto de questionar ali o comportamento dela orando, confundir com uma embriaguez, enquanto Ana, na verdade, estava orando. E a Ana, Deus retribuiu, dando-lhe um filho sumo sacerdote e juiz, e outros filhos que pudessem alegrar o seu coração, ao passo que Eli deixou de cuidar da casa dele. E por ter deixado de cuidar da casa dele, ele foi sentenciado e perdeu os 2 filhos que tinha. Ana não tinha nenhum e ganhou pelo menos 6. Eli tinha 2 e ficou sem nenhum. Meus irmãos, que nós nos empenhemos em cuidar da nossa casa. Cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Que Deus nos abençoe para que nós, nos primeiros anos da vida dos nossos filhos, saibamos oferecer a eles a melhor educação. Lá naquele momento em que a personalidade está sendo firmada, está sendo construída, ali nós saibamos educar os nossos filhos para que eles aprendam a temer ao Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam por prudência todos os que o buscam. Que assim seja na nossa vida. Nós possamos buscar o temor do Senhor para que sejamos sábios, não segundo os valores deste mundo, mas tenhamos sabedoria da parte do Senhor para a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa tarde. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Santo Deus, pela bênção da Tua paz, pelo privilégio, Deus, de podermos estar reunidos em torno da Tua palavra mais uma vez, ouvindo-te, ó Deus, a falar conosco. Abençoa-nos, ó Deus, e guarda-nos nessa hora, guarda a nossa família, de modo especial, guarda os nossos filhos. Ensina-nos, ó Deus, a educá-los da maneira que convém. Cuida deles, ó Deus, e cuida de todos nós. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz. Orienta-nos, capacita-nos, cada dia mais, para viver segundo o Evangelho do amor e da graça que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atende, Pai, a nossa oração. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos cantar agora, calmo, sereno e tranquilo, uma música bem conhecida de minha geração e que era cantada em nossas igrejas pela mocidade no final da década de 1970. Escrita
por jovens do Palavra da Vida com o objetivo de divulgar a mensagem de Jesus através de músicas em praças, ginásios, igrejas, dentro de outros espaços públicos e para evangelização. A ideia do grupo de jovens compositores era também ampliar os horizontes da música de louvor nas igrejas, utilizando ritmos brasileiros e instrumentos musicais de percussão que se tornavam cada vez mais utilizados na música popular brasileira, como a guitarra, a bateria, o pandeiro meia-lua, chocalho, mas que eram verdadeiros tabus dentro das nossas igrejas. Em função disso, o disco, esse LP desse grupo, foi rejeitado pela comunidade Palavra da Vida, sendo relançado 2 anos depois, em 1978, pelo Grupo Elo. Em 2015, foi considerado por vários historiadores, músicos e jornalistas como um dos maiores álbuns da música cristã brasileira. Então, nosso projeto é gravar algumas músicas dessa época, algumas desse álbum e de grupos como Vencedores por Cristo, e queremos gravá-las para louvarmos ao nosso Deus e para relembrarmos esse período tão fértil na produção musical de nossas igrejas. Também vamos retratar essa época hoje, nesse vídeo, com algumas peças de nosso vestuário, também tabu em nossas igrejas. E no ambiente em que nós estamos nesse vídeo, louvando ao Senhor como parte de um resgate histórico dos anos 1970. E para não nos esquecermos de que podemos estar calmos, serenos, tranquilos, em qualquer lugar, em nossa casa, admirando a natureza, na igreja, em qualquer situação, mas principalmente porque temos descanso nesse viver com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz em pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu
dele eu ganhei